Tá bom, né? Beleza. Bom, o parente aí já fez uma introdução muito boa, né? Deu um panorama aí, do que é esse processo, que não se iniciou agora, né? Ele é um projeto de lei que estava engavetado, né? Desde 2007, né? Vale lembrar, né, que essa tentativa aí, esse golpe, né, do agronegócio lá atrás, da bancada ruralista lá atrás, em 2007, não aconteceu de forma isolada, né? No mesmo ano, em 2007, teve um acordo do governo brasileiro com o governo estadunidense, né? E que a gente conheceu aí como Acordo do Etanol, né? Isso é muito importante. É o mesmo período aí que surge esse PL, né? Um PL que é um retrocesso ao direito ao território dos povos indígenas, né? E ainda um território que não cabe aos povos indígenas. São territórios pequenos, né? Mas fala que tem muita terra para pouco índio. Isso é o que é falado aí, principalmente espalhado por essa bancada ruralista, né? Essa é a discussão que eles falam. Tem muita terra para pouco índio, né? É isso que eles falam. Mas e que não é verdade, né? O, o território originário é 100%, né? É 100%. E que teve esse processo aí de invasão, né, que a gente já tem discutido isso muito aí, tem material aí na internet que traz bastante isso, né? Mas há algumas coisas curiosas para a gente compreender, né, o que está por trás de um projeto desse apresentado na Câmara dos Deputados, né? A figura autora do projeto finado, né, já faleceu aí em 2013, a pessoa de autoria do projeto, né? É, antes de ser deputado, foi por diversas vezes presidente ou diretor do Sindicato Rural no Mato Grosso, né? É um fazendeiro, um representante do agronegócio, né? Faz parte da bancada ruralista, né? Então, só por aí a gente já sabe, é um declarado inimigo dos povos indígenas, né? Então, há um interesse. Lógico que sempre vai ter um interesse, né? E aí, não, a gente não tem como, né, chamar a consciência, né, dessas pessoas da bancada ruralista, né? Aliás, é a bancada 4B, né? BBBB, né? Que é a bancada da bala, do boi, da Bíblia. E ó, esses dias a gente numa reunião aí de articulação, um companheiro do sindicato dos, dos bancários, né? Falou que ainda tem o B, que é a bancada dos bancários no Congresso Nacional, né? Então, Uhum. não tem como chamar essa gente para diálogo, né? Não há diálogo com essas pessoas. A gente bem sabe, essa é a caracterização do autor, né? Diversas vezes presidente do sindicato rural, né? Representando os fazendeiros do Mato Grosso, né? Que é um dos territórios aí que tem litígio, né? Que tem invasão de terras indígenas, não só das terras indígenas, né? A gente tem visto aí a floresta amazônica inteira, né? O Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, sendo desmatado, né? Sendo invadido, né? Sendo grilado, né? E o processo de madeireiras e garimpo e tudo mais nesses territórios aí na região centro-oeste e norte do país, né? Mas, bom, essa caracterização a gente já sabe que há mesmo um interesse, né? O cara é o representante dos ruralistas, né? E ele morre em 2013 ainda com um projeto engavetado. Um outro fato curioso
que esse mandato dele, que começa em 2006, é o primeiro. É o primeiro mandato dele. Esse é outro fato curioso. O cara sai, né, da direção do sindicato ruralista, lá no Mato Grosso, assume um mandato, né, toma posse de um mandato e apresenta esse projeto, né? Um projeto que prejudica toda a população indígena, não só que vive em aldeia, né, mas a que vive fora da aldeia, né? E tem alguns fatores aí, né, e que a gente precisa trazer para o debate, inclusive para a gente poder dialogar com outros setores da nossa classe, com outros segmentos aí de luta, né, da nossa classe, que é o seguinte: a princípio, a priori, né, em primeiro momento aí, esse PL afeta a vida da população indígena que vive nos territórios, né? Só que, em médio prazo e longo prazo, afeta a vida de toda a população no Brasil, de toda a nossa classe, né? Mas espera aí, como que isso vai afetar, né? Como que isso afeta toda a nossa vida? Bom, a bancada ruralista é a base, né? O agronegócio é a base do capitalismo no nosso país. É a base do colono capitalismo aqui no Brasil, né? E aí fortalece essa gente, né? Os royalties do agronegócio, né, são os royalties que alimenta a indústria, né, nesse país. O agro é pop, que mostra lá na Globo, que produz alimento, não é alimento na nossa mesa, não. Eles alimentam a indústria, alimenta o setor financeiro, né, que são os bancos, os banqueiros, né? Então, fortalecendo o agronegócio brasileiro, fortalece todos os capitalistas do Brasil, né? Enquanto isso, a nossa classe passa fome, né, em todos os territórios, em todos os contextos, né? Urbano, rural ou na floresta, na beira do rio, a nossa classe passa fome. Fortalecendo os capitalistas, né, fortalece também o processo de exploração da nossa classe, né? Olha só, né? O que tem a ver com o não indígena, né? E por que é importante a gente trazer esse debate aqui e analisar ele, fazer algumas leituras desse processo, né? A gente tem, o Parêntico falou aí, das condicionantes da Raposa Serra do Sol. Uma outra tentativa foi a PEC 215, né? E que a gente conseguiu fazer uma luta, barrar aí a PEC 215. Olá, Taiguara. Tudo, tudo bem? Senta aí. Senta aí. E aí, a gente... A gente... Tem que dividir o espaço aqui com Taiguara. Fala, joia. Fala, joia para todo mundo. A joia? Mostra o dedo aí de joia. Mostra o joinha para eles. Aí. Aí. Então, a gente tem feito, né, essa resistência aí, né? Só que a gente tem uma avaliação que a gente está apagando incêndio o tempo todo. A gente apaga incêndio, né? Mas a resistência está aí, né? Nos últimos dias, a gente tem feito algumas articulações, né, nacional e principalmente as articulações locais, né? Em Brasília está tendo o acampamento lá de resistência, né, chamado aí por algumas organizações, encabeçado pela APIB, né? Diversos parentes estão indo para esse acampamento em Brasília, fazendo as manifestações todos os dias lá em Brasília, né? E localmente, né, nas bases aí, a gente tem chamado também algumas ações, né? Amanhã, aliás, já tem alguns dias, começou os atos, ontem teve um ato em Campinas, né? Hoje teve também um
um trancaço numa rodovia aqui no estado de São Paulo, a Regis Bittencourt, né? E amanhã a gente está chamando alguns atos aí pelo Brasil e em São Paulo, né? Carrinho de madeira com tampinha de garrafa, né? E aí a gente tem chamado, né? Esses atos de amanhã, compondo aí com organizações indígenas aqui no... Calma, tá legal? Você tá se vendo ali? Vamos ficar na coberta aqui. E aí, para amanhã, a gente está com um ato às 6h30 da manhã em Mauá, né, que é uma cidade da Grande São Paulo, né? E, taticamente, a gente chamou esse ato ali, né, com uma estratégia aí pensada, né, e foi articulado na Assembleia Indígena aqui no estado de São Paulo, né, e que é importante a gente dialogar com toda a nossa classe, né? A gente bem sabe, né, que mesmo a gente conseguindo vencer derrubar esse PL no Congresso, né, por pressão da população, né, não é por vontade da maioria ali no Congresso, eles vão tirar outras, né? E agora tem também no STF discutindo aí essas condicionantes, né, que o parente falou aí, e também é uma outra questão, né? Não tem como toda a população indígena em 88 estar no seu território, porque a gente teve antes disso quase 500 anos de invasão e expulsão, né, de genocídio e etnocídio dos povos, né? Então não tem como todos os povos estarem nos seus territórios em 88, né? E agora eles estão falando desse marco temporal, né? O marco temporal que nos interessa é 11 de outubro de 1492, um dia antes da invasão. Esse é o nosso marco temporal, né? Depois disso daí é guerra. Depois disso, qualquer acordo que eles nos propõem é acordo genocida e etnocida, né? É essa guerra que a gente está aí. Bom, é isso aí.